Pode se sentar. Hoje eu queria falar algo sobre criança, principalmente porque separar esse dia para ela, vai falar algo sobre educação e sobre você ter mais Cristo na sua casa, Cristo na sua vida, você ter Jesus como o alvo da sua vida, como o verdadeiro alvo da sua vida. Esqueça a religião, esqueça placa denominacional. Isso muitas vezes está virando idolatria entre o povo, né? Porque congrega com tal fulano, com tal Beltrano, com apóstolo, com bispo e com tal, meu irmão, tudo isso é vaidade, isso vai cair por terra e a palavra de Deus vai permanecer na minha vida e na sua vida. Amém? Amém? Louvado seja o nome do Senhor. Vamos abrir a nossa Bíblia em Provérbios. Capítulo 22, Provérbios 22. Glória a Deus, aleluia. Maravilhoso, santo, soberano. Verso 6. Você pode ficar sentado. Um versículo muito conhecido, ele diz assim: educa a criança, ou ensina a criança no caminho que deve andar, e até quando envelhecer, não se desviará dele. Ensina, educa a criança no caminho, não é o caminho em que deve andar, e até quando ele envelhecer, ele não se desviará dele. Louvado seja o nome do Senhor. Quando nós vemos um testemunho desse que eu acabei de contar e relatar, isso aí em vários. Mas o interessante é você não se deixar levar pelo aquilo que aconteceu na sua vida, principalmente o pai, a mãe, que está aqui nessa noite. Mas a gente pode procurar passar para os nossos filhos o que de melhor não podemos passar, aquilo que nós aprendemos com os erros, aquilo que nós aprendemos, nós pais passamos, com certeza não queremos que nossos filhos passem, verdade ou não? Verdade ou não? Eu falo que nós quebramos os matos para os filhos. Eu falo que os pais, eles estocam para os filhos. E a Bíblia diz que os pais entesouram para os filhos. Então é o pai que ajuda a herança para o filho mesmo. Isso aí é ordem bíblica, ordem de Deus. Mas quando nós vemos também, quando a palavra do Senhor diz assim: olha, pelo fruto conhecereis a árvore. Eu fico olhando esse teatro aqui hoje, escolhendo essa família. O que você acha que esses filhos desse teatro serão amanhã? O que você acha que esses filhos deste casal, o que eles serão amanhã? O que o seu filho será amanhã vai depender daquilo que você mostra dentro de casa. O que o seu filho será amanhã, a sua filha será amanhã, vai depender daquilo que você é dentro de casa. Se você for uma pessoa lá na rua, um santo, lá na rua, uma pessoa que é invejável, lá na rua, uma pessoa que todo mundo queria estar naquele lugar, lá no trabalho, uma pessoa dedicada, mas dentro de casa ele é o avesso, ele é totalmente contrário daquilo que ele professa lá fora. Você pode ter certeza que o fruto dele será o que ele é dentro de casa, o que ele é na intimidade. Eu já falei algumas vezes que não há nada errado em nós levarmos nosso filho ao Mineirão, nosso filho é um campo de futebol, nosso filho é um clube. Eu até nunca levei meu filho, porque eu nunca fui assistir uma partida de futebol. Nunca assisti nunca fui ao Mineirão assistir um jogo. Interessante isso. E eu falo que nossos filhos, eles são cabíveis de erro, irmãos.
eles são cabíveis de erros. Os nossos filhos podem vir amanhã vacilar, podem vir, se Deus permitir acontecer isso, podem vir. Mas a probabilidade daquele que está na casa do Senhor errar é muito menor do que aquele que está sendo levado para um baile funk, aquele que está sendo levado para um boteco fim de semana, aquele que está sendo levado desde o princípio a ter um vício. Porque muitas vezes o pai fala assim: você não deve fazer isso, mas ele faz o contrário. Eu me lembro quando meu pai, quando eu já comecei a ficar rapazinho dos meus 8, 9 anos, vamos falar assim, já uma criança crescida, o meu pai falou comigo assim: olha, eu vou parar de fumar para nunca você colocar um cigarro na boca. Eu tinha talvez meus 10 anos de idade, eu nunca esqueci aquilo na minha vida. Meu pai não era evangélico, né? E ele fumava um Continental sem filtro. Eu, menino, muitas vezes ia no bar da esquina comprar um maço de cigarro para ele, e ele fumava aquilo. Mas eu com uns 8, uns 9, 10 anos no máximo, eu lembro que ele me falou isso. Ele falou assim: o dia que eu ver você brincar de fumar, você vai engolir o que você tiver na boca. E aquilo nunca eu esqueci aquilo. Talvez não é a palavra que você falaria com seu filho hoje, talvez não é a instrução que você daria para o seu filho hoje, mas se você ficar passando a mão na cabeça dele, você está ensinando ele no caminho errado. Se você não criar limites, ainda que a política, o governo, os estatutos aí que eles estão criando a cada dia dizem o contrário, eu quero falar que é melhor você seguir o mandamento de Deus, que a sua vida vai dar bem, seus filhos serão herança do Senhor, a sua mulher verdadeiramente será árvore frutífera. Eu digo que uns anos atrás, algumas décadas atrás, uma criança, ela demorava a abrir os olhos um tempão. Uma criança, quando nascia, demorava dias para abrir os olhos. Uma criança demorava dias para cair o cordão umbilical. Não é verdade? Demorava. Hoje a criança quase que já nasce em cordão umbilical. Isso, sabe o que eu entendo com isso? A independência nos pais está muito grande já. Já nasce. Ao invés de falar mamãe e papai, está pedindo tablet. Tem Wi-Fi no hospital. Está quase que por aí, ué. A independência é muito grande. A independência já não é de pedir bênção. No meu tempo, se eu levantasse pela manhã e não pedisse bênção para meu pai ou para minha mãe, com certeza o negócio ficava estreito, como diz o pastor Marquinhos. Ficava estreito. E vocês não pensam que lá em casa que hoje não é diferente, não. Hoje pede bênção. O Ricão, por isso que vem aqui até hoje, né? Mas é bênção, porque isso é bênção sobre a vida dos nossos filhos. Nós liberarmos a bênção, nossos filhos serem educados. Educado, meu irmão, não é cultura. Cultura é uma coisa. A pessoa pode ser super culta, ler 10 livros por ano. A pessoa pode ter 2, 3 faculdades, mas às vezes não tem educação nenhuma. Entra e sai num lugar, nem cumprimenta os donos da casa. Eu conheço pessoas assim. Pessoas que têm cultura, mas não têm educação nenhuma. Não reverenciam, não dão honra a quem devia dar honra, não cumprimentam os mais velhos, não dão lugar para a mulher grávida. Isso é educação. Né? E é interessante isso. Mas meu pai, por exemplo, não pôde falar comigo assim: olha, não bebe não, porque ele bebia. E o primeiro fogo que eu peguei, o primeiro porre que eu peguei, cheguei em casa tonto, com 16, 17 anos de idade, não pôde falar nada comigo. A minha mãe, coitada, teve que limpar aquele quarto todo lá, né? Mas se nós ensinarmos nossos filhos, se nós ensinarmos na palavra, na sã doutrina, meu irmão, com certeza eles vão ser frutos viçosos. E quando nossos filhos são frutos viçosos, eles são muitas vezes perseguidos, são muitas vezes confrontados, são muitas vezes na escola perseguidos pelo diretor, como hoje aqui foi falado. O pai reclamando, ao invés do pai, por exemplo, instruir: meu filho, na hora da escola, na hora da sala de aula, é hora de aprender, é hora de você estar com a professora ali, não é hora que você está lendo Bíblia falando. É verdade, é igual você que é funcionário de uma empresa, você não tem que roubar o horário do seu patrão. Se seu horário de trabalho é tantas horas, é naquele horário seu, você não tem que ficar, não, está evangelizando, importa agradar a Deus, mas você está desagradando a Deus, porque está roubando o seu patrão. Olha aí,
Bonito, não é? Não é verdade? Na hora do trabalho, não tem que ficar ali no Facebook, na hora do trabalho não tem que ficar ali. Mas a mesma coisa, mas se nós ensinamos a criança, vou voltar aqui para o teatro. O filho fala, reclamou porque está lendo Bíblia e tal. E a mãe que é crente, falou, filho, na hora do recreio só você leia, no intervalo, não leia dentro da sala e tal. Não é verdade? E é interessante isso. Muitas vezes nós arrumamos tantas desculpas, subterfúgios, amuletos e até amuletos gospel. Então a moda de amuleto gospel. Entendeu? Ah, não, eu tenho um ministério, eu tenho que cuidar do meu ministério. Eu não sei se ministério, se a pessoa entende que é um estéreo, um som pequeno que está saindo agora que vende, né? Um mini estéreo. Aquele som que você compra ali no Oiapoque, que é desse tamanhozinho com um cartão, aquele é um mini estéreo. Porque se a pessoa entender o que é ministério, ele vai vir limpar a igreja, ele vai vir abrir a igreja mais cedo, ele vai vir zelar pela igreja, ele vai vir trazer uma cesta básica, ele vai vir bater na porta do pastor e perguntar, pastor, está precisando de alguma coisa na sua casa? Porque não é só olhar o pastor dia de domingo, bonito, com a camisa bonita, gravata vermelha, chamando atenção, não é verdade? E às vezes sem saber se o pastor está precisando de algo, ou simplesmente falar, o filho do pastor não está vindo à igreja, mas ligar e saber por que o filho do pastor não vem à igreja. É interessante, nós falamos assim, educar a criança no caminho, é estar com ela no caminho, é andar com ela no caminho. Porque se nós somos duas personalidades, dois caráteres, duas caras, meu irmão, amanhã depois você vai colher duas personalidades, colher duas caras, colher uma pessoa sem caráter, a verdade é essa. Mas se você for reto nos seus negócios, se você for, a sua palavra for sim, se sua palavra for sim, sim, não, não, o seu filho vai ter o caráter de falar sim, sim, não, não. E isto é uma bênção de Deus sobre a sua vida. Porque quando vierem falar do teu filho, quando vierem falar de alguém, você vai falar, eu conheço o meu filho. Eu conheço o meu filho. Já teve casos na nossa casa. Às vezes alguma coisa na escola, tem algum problema, e chegava, não, isso aí não é o nosso filho. Isso aí não é a nossa filha. Não, não é. Aí vai fazer o levantamento lá, muitas vezes os filhos também querem acobertar algum coleguinha, para ver se ajuda, né? Mas nós conhecemos, quando nós ensinamos, quando nós convivemos, quando nós relacionamos, nós conhecemos. Se não há relacionamento, se não há convívio, e principalmente dentro da nossa casa, não há relacionamento, não há conhecimento. Conhecer é um verbo. Eu conheço, tu conheces, ele conhece, nós conhecemos. Isso aí, né, nós conhecemos muito bem. Mas o verbo conhecer na Bíblia significa intimidade. Conhecer, quando fala assim, Adão conheceu Eva, quer dizer, Adão teve uma intimidade profunda, sexo. José não conheceu Maria até que deu a luz ao seu primogênito. José não conheceu Maria até que deu a luz ao seu primogênito, Jesus. Mas depois disso, o que aconteceu? José conheceu e bem Maria. Oh, aleluia. Fez o papel dele bonito. Onde Marcos capítulo 6 fala que Jesus teve mais irmãs e irmãos. Você conhecer seu filho é quando ele chega a qualquer hora do dia ou da noite e fala assim, o que está acontecendo? Quando é novinho é muito fácil, você chega para uma criança de 2, 3 anos e fala assim, o que aconteceu aqui? Eu não fiz nada, mamãe. Eu já falo assim, não fiz nada, mamãe. Eu não te perguntei o que você fez, meu filho, né? Porque a criança tem um coração tão puro que ela não sabe esconder, né? E quando você fala assim, quem rabiscou isso aqui e tal, eu já falo assim, foi o gato. Muitas vezes eles já trouxeram o problema para o outro. Foi assim que Adão fez também. A mulher que tu me deste, me deu e eu comi dessa árvore. Ao invés de nós falar, não, eu errei na criação do meu filho, ou eu errei no relacionamento com meu pai, eu errei no relacionamento com meu esposo, com meu marido. Quantas pessoas que falam assim, eu separei porque a mulher me traiu. Ele faltou com ela dentro de casa, muitas vezes é isso.
Ele faltou com o papel de homem, faltou com o papel de marido, faltou com o papel de macho dentro de casa. Só estou mexendo com o seu ego, porque macho até o cachorro é, né? Mas você ser homem, e caraca, falar em macho, mulher pernambucana é um perigo. E a Bíblia diz que nós citamos que se conhece a árvore pelos frutos. E quando nós ensinamos, nós educamos, nós temos tempo de orar na refeição. Hoje minha esposa falou, vamos voltar com um culto familiar na nossa casa. Porque um sai 8 horas, outro sai 10 da manhã, volta 11 horas, 11h30, meia-noite, não tem hora para almoçar, um almoça 11 horas, outro almoça na rua, quer correr ali em casa, é assim, é uma benção. Sem ser amanhã, na outra segunda-feira, dia 27, dia 20, né? Dia 20, a Isabela está voltando da Bahia, então mais 2 chegando aí para organizar, né? É mais 2. Mas é interessante. Certa vez um jovem chegou para mim e perguntou, pastor, o senhor fala assim com o Henrique? Eu falei assim, fala muito pior, meu filho. Fala. E a diferença entre ele e você é que você é rebelde, ele ouve o que eu falo. Porque tem hora que você ensina, fala e não ouve. Por quê? Porque não aprendeu dentro de casa. Ele não cria limite dentro de casa, ele não vai ter limite na escola, ele não vai ter limite com o professor, ele não vai ter limite com o patrão, ele não vai ter limite. É uma pessoa que dificilmente ele vai se dar bem na vida. Dificilmente. Ele pode crescer pela força do braço dele, irmãos. Ele pode crescer pela inteligência, ele dedicou, ele vai... O pastor Carlos Faustino ontem fez supletivo, já avançado de idade, vamos falar assim, homem estudou depois de velho, homem tem 4 faculdades, está fazendo doutorado, pertence ao conjunto de cientistas da parte de sexólogos lá do Mater Dei. O homem é uma cultura terrível, tenho certeza disso. Ele ouve falar qualquer coisa, ele citou um livro aqui ontem de um evangélico que diz que está totalmente fora. Eu não vou se falar o nome aqui também, não quero denegrir ninguém, nem ser juiz, mas conhece do assunto. Muitos chegam porque é determinado, eu vou chegar lá e tal e tal. O final é muito triste. O final muitas vezes é morrer sozinho no asilo. O final muitas vezes é morrer sozinho dentro de um leito de hospital. Mas quando você cria, meu irmão, você é educado, você tem temor a Deus, você faz amizade, faz pontes. Olha, meu Deus, você é uma pessoa que é lembrada, você é uma pessoa que é querida, você é uma pessoa que onde você passa, você é lembrado. Eu glorifico a Deus. Eu glorifico a Deus, irmãos. Eu sei de onde Deus me tirou. Você não me conhece, talvez você não sabe nem como é que foi minha vida. Já falei aqui algumas coisas, né? Minha mãe parecia que era sócio do Hospital Baleia. Eu ficava mais tempo no Hospital Baleia do que em casa. E quando saía, parecia que eu pegava os vermes toda a rua, porque minha rua do Glória ali era aberta, eu passava o esgoto no meio da rua, era uma coisa terrível, né? Então eu poderia falar assim, eu vou vencer e tudo, e Deus me deu graça, eu fui começando a vencer mesmo. Eu fui começando a chegar, mas se nós não entendemos, meu irmão, que nós precisamos de Deus na nossa vida, nós vamos ser uma pessoa arrogante, soberba, hipócritas, e muitas vezes, sabe o que é? Vão morrer isolado. Essas pessoas que batem nas costas, fazem para agradar um ou outro, jogos de interesse, mas são pessoas infelizes, vazias e não têm futuro determinado. Mas quando você está na presença do Senhor, quando você ensina o seu filho, quando você carrega no seu coração temor a Deus, irmão, você vai ter temor. Eu imagino Jó. A Bíblia diz que Jó, todas as vezes que os filhos saíam para comemorar em família, Jó oferecia sacrifício a Deus. Senhor, se porventura meus filhos estiverem em pecado, tenha misericórdia. Quando meus filhos saem, eu fico orando, eu oro. Eu falo, Senhor, eu não tenho como estar onde o Henrique está agora, eu não tenho como onde Bárbara está agora, mas Senhor, eu te peço, guarda os meus filhos, Senhor. Não deixe que eles inclinem para o mal, não deixe que eles inclinem para a carne. Eu oro. A Isabela, 1.300 quilômetros, ela e o marido dela, casada já. Eu falei, Deus, guarda o Nário, guarda a Isabela. Eu poderia falar assim, eles são donos do cenariz, se virem, o problema é deles. Não, o problema é nosso. Nós não sabemos o dia de amanhã, nós não sabemos as consequências, irmãos, da nossa vida. Nós não sabemos. Nós não devemos poupar a vara do nosso filho, como diz a palavra do Senhor.
Você mora num apartamento, não tem vara, não tem vara, não tem nada e tal. É a chinela, é o cinto. Fica à vontade, usa. Quando eu falei que a criança hoje já nasce tão esperta, que o juiz já está sobre ela. Olha o que diz Provérbios capítulo 20, versículo 11. Versículo 10 e 11. 2 pesos diferentes e 2 espécies de medidas são abominação ao Senhor, tanto um como o outro. Provérbios 20, versículo 11 agora. Até a criança se dará a conhecer pelas suas ações, se a sua obra é pura e reta. Então, olha, ninguém vai ser tomado pelo inocente. Ninguém. Quantas pessoas hoje estão cantando aí no mundo secular, as músicas até profanas mesmo, porque há 3 tipos de músicas. Eu entendo que há 3 tipos de músicas, né? Uma música sacra, uma música de Deus, uma música secular e música profana. Os funk, a maioria é profano mesmo. Os baile funk é apologia a droga, sexo e guerra, onde se mata mais. Tem cidades no Rio de Janeiro que estão querendo acabar com o baile funk, com tanta morte que tem. Então, as músicas são profanas. E quantos estão cantando essas músicas um dia saem dentro da igreja? Mas você pode ter certeza, se forem ensinados, não porque estavam na igreja, mas se forem ensinados pelos pais, onde eles estiverem, uma hora Deus vai chamar novamente. Onde eles estiverem, uma hora o Espírito Santo vai incomodá-los, vai tirar lá de dentro de uma zona boêmia, vai tirar dentro da boate, vai usar quem eles quiser, quem Deus quiser, e eles vão voltar para a casa do Senhor. Porque quando nós pais ensinamos nossos filhos, você pode ter certeza, não tem 2 pesos para Deus sobre a sua criança, sobre o seu filho. E os nossos filhos, eles são herança do Senhor. Ah, pastor, você não sabe que meu filho foi indesejado. Meu filho não foi aquilo que eu pretendia. Não, o seu filho nasceu no lugar certo, na casa certa. Porque o nosso Deus é reto. O nosso Deus é certo. Há pouco tempo, um irmão muito abençoado de outro ministério veio, comentou e tudo, ele, segunda criança, e a criança nasceu com uma deficiência, uma pequena deficiência, um síndrome de Down. E é interessante que quando ele saiu do hospital, o médico já falou, ele diagnosticou, falou, não tinha visto nada durante todo o período da gestação, os exames pré-natais, nada foi diagnosticado, mas quando a criança nasceu, sabe, então ele disse que ele revoltou com Deus. Diz que a princípio ele se revoltou com Deus e começou a querer não ir mais para a casa do Senhor, um obreiro na casa do Senhor, um homem de Deus abençoado. Mas não sei que alguém falou para ele assim: olha, essa criança, meu filho, nasceu na casa certa. Enquanto eu conheci semana passada, a criança já está com 3 meses e tal. Ele falou: pastor, o senhor não acredita? A criança não tem um sinal de sequela. A criança não tem nada. Ela tem a deficiência, mas a aparência dela é uma criança normal. E eu nunca vi tanto uma criança como ela. Nós estamos amando essa criança. Ela é tão esperta. A minha filha demorou 8 meses para ter hoje a coordenação que ela tem com 3 meses. Eu falei: meu filho, você pode ter certeza que essa criança é uma bênção de Deus para vocês. Talvez se ela tivesse nascido em outro lugar, ela não teria o carinho, mas você, se Deus permitiu nascer na sua casa com você, é porque Deus tem um plano sobre vocês e essa criança. Com certeza. Uma árvore boa, meu irmão, não produz fruto ruim. Uma árvore boa produz fruto bom. Talvez os primeiros frutos, vamos falar assim, a gente pensa que o fruto não está bom, não está, né, ainda não está com aquele paladar que precisa estar. Eu tenho um pezinho de jabuticaba que eu plantei há pouco tempo. Já comprei desse tamanho, não cresceu quase nada, até desse tamanhozinho assim. Já plantei tem uns 6 meses, 8 meses, está do mesmo jeito. Mas ele já pegou na terra, já tirei do vaso, plantei ali. E eu estou sempre deixando a mangueira pingando. Ontem eu fui lá, olhei para lá, tinha 7 ou 8 jabuticabas desse tamanho, pretinha.
Coisa mais linda. Aí eu peguei ali aquelas 8 jabuticaba, escolhi e coloquei para minha esposa escolher 4 para ela. Ela escolheu 2 maiores, 2 menores. Deixou para mim 2 maiores, 2 menores. Nós compartilhamos ontem. E é interessante. E ela fez aniversário ontem. Que presentão, hein? Compartilhar o jabuticaba, hein? Mistério. Mas não é isso que eu quero falar, não. Presta atenção, irmãos. O interessante é que o pastor não está dando fruto legal ainda. Né? Não tá, mas o fruto é bom. Ainda que para nós é pouco. Tem umas pequenininhas, umas maiores e tal, mas o fruto é bom. O fruto é bom. Dois cachinhos? Isso aí é um mistério. O meu ou o seu, hein? Já está no ponto, pastor? Está na florzinha ainda, né? Mas é isso que eu quis chegar no ponto também. Tem quando nós olhamos, eu ainda não está no ponto. Mas eu brinco com os meninos lá em casa, eu falo assim com eles: olha, eu invisto em vocês, porque amanhã eu tenho certeza que vocês vão investir em nós. Amém? Amém, Bárbara? Amém? A Bárbara tem mais fé, ela falou mas brincadeiras à parte, mas é isso mesmo. É isso mesmo. Que eu vejo hoje minha sogra lá. Eu vejo hoje minha sogra está acometida uma enfermidade, Alzheimer. A gente vê que ela precisa hoje do carinho que ela plantou antes. Ela não sabe nem quem eu sou mais. Ela não sabe nem que Patrícia é. Ela não sabe mais nada. Hoje nós fomos lá ontem, passamos lá ontem, ela não sabe mais nada. Mas ela está colhendo hoje o carinho que ela plantou. Todo mundo está ali rodeando ela. Ontem Patrícia foi lá trocar a fralda dela. Passamos lá, né? Mãe, vamos trocar a fralda. Ela, trocar o quê? Não sabe nem o que é fralda. Mas ela está recebendo alguma coisa que ela plantou. Quando eu digo assim que nós não sabemos de onde vem a nossa bênção, como diz a palavra de Isaías, os meus caminhos não são os vossos caminhos, nem os meus caminhos são os vossos caminhos, nem os meus pensamentos não são os vossos pensamentos, assim como os meus caminhos não são os vossos caminhos. Os meus pensamentos são mais altos que os vossos pensamentos, e os meus caminhos mais altos que os vossos caminhos. E eu falo assim, às vezes nós fazemos algo aqui, irmão, e não sabemos de onde vem a nossa bênção. Nós fazemos algo aqui, ontem, no ano passado, o que for, e como eu falei aqui, eu falei que antes de converter, muitas vezes a gente alugava um lugar, levava pessoas conosco, levava família conosco também. E depois que nós convertemos, Deus, não temos condições, hoje a gente vive mais pela fé. Já falei isso aqui, uns tempos atrás, uma família me convidou para ir para a praia com tudo pago. Falei isso há pouco tempo, não foi, irmãos? Tem hora que você faz, não sabe de onde vem. Pastor Amaral está indo agora de viagem, ela e pastora Alda. Sexta-feira agora, dia 17, não é isso? Vai viajar agora. Nem pensava, nem sonhava. Um fornecedor sorteia uma passagem no meio de milhares dentro do Brasil. Pastor Alda sorteada. É agraciada, na verdade, por Deus. E eu recebo o telefonema anteontem: pastor, estou precisando resolver um problema comigo. E eu falei: meu irmão, se for, tiver na minha possibilidade, estou pronto aqui, ó. E ele falou: estou precisando que você resolva um problema e tal. Eu falei: amém. O que é? Eu ganhei estadia no hotel, no condomínio, em Porto Seguro. Quer que você vá comigo com a pastora Patrícia? Dia 30 de novembro. Estou indo. Ganhamos 10 dias no hotel, num condomínio em Porto Seguro. Queremos que você vá conosco. Ligou anteontem. Aí eu falei assim: esse problema aí dá para resolver agora, eu vou. Não é verdade? A gente falou semana seguinte está cumprindo, dia seguinte está cumprindo. Porque Deus sabe, meu irmão, seu coração. Começa a semear coisa boa, começa a ensinar, começa a ser espelho na vida de muitas pessoas.
para que pessoas olhem para você e vejam você sincera. Vem do latim sinceros, que é sincera. Pessoa que é como ela é, qualquer lugar, seja o que for, onde for. Ela é aquela mesma pessoa, não precisa ficar arrumando desculpa. Pastor, não deu para fazer isso. Não, pastor, não deu para fazer porque eu sou preguiçoso. Ou não deu para fazer porque eu não quis fazer. Pastor, não deu para fazer porque eu não tive tempo. É verdade, estou dando um exemplo aqui, bem sutil, né? Mas tem coisas que nós devemos ser sinceros mesmo. Foi ministrado, e sabemos que a Bíblia diz que nós, como o Senhor é, nós o veremos, não veremos mais com o espelho translúcido, não com algo que é o latão reluzente, simplesmente uma sombra de imagem, que é isso que eu espelho antigamente. Era metal polido, bronze polido ali as mulheres olhavam aquilo, tinha só uma, como diz assim, uma breve lembrança do que é a fisionomia. Mas hoje, os espelhos hoje de cristais, os espelhos hoje, você olha assim, dependendo do ângulo do espelho, né, de convexo ou côncavo, não sei o lado exato, olha até os poros, não é verdade? Assim que você precisa ser para quem está ao seu lado, para quem está de frente de você, ainda que você venha machucar alguém, dizendo a verdade, diga a verdade. A secretária aqui falou com o chefe dela, não, eu não vou falar mentira, não vou, acabou. O outro aqui, o cara pede, o cara tem uma roupa feia e tal, que roupa bonita, que perfume, hein? Foi tão bom que o chefe falou assim, se eu soubesse, tinha trazido para você desse perfume, né? Não é verdade? Mas que nós venhamos, primeiro, para nós podermos ensinar, nós temos que aprender. Para nós podermos passar alguma coisa para os nossos filhos, nós temos que ser a pessoa moldada pelo Espírito Santo, transformada pelo Espírito Santo. Sido criança é nascer de novo, e você só pode nascer pelo Espírito Santo e pela palavra de Deus. Não há como nascer de outra forma. Você já nasceu, já foi registrado no cartório, já teve um nome aqui nessa terra, é verdade? Mas quando você nasce de novo, além de tudo, a Bíblia diz que é um novo nome arrolado numa pedra branca, escrito numa pedra branca lá nos céus. Amém? Que Deus nos abençoe, que Deus Ele nos proporcione não cultura, mas graça e conhecimento para educar os nossos filhos e educar aqueles que estão aprendendo conosco. Amém? Graças a Deus. Louvado seja o nome do Senhor. Deus te abençoe. Eu queria que você ficasse de pé. Vamos fazer uma oração em nome de Jesus. Eu queria perguntar se alguém que queira aceitar a Jesus Cristo como Salvador da sua vida, alguém que queira entregar sua vida a Jesus, reconciliar com o Senhor. Talvez você está parado no caminho, alguém que queira unir com a igreja Shekinah. Pastor, estou visitando a igreja, eu quero congregar aqui agora, eu quero fazer parte desse ministério. Alguém que queira unir com a igreja, congregar aqui. Graças a Deus. Vamos orar. Vamos agradecer ao Senhor por essa palavra. Que o Espírito Santo venha falar aos nossos corações, em nome de Jesus. Pai, nós te rendemos graças. Que o Senhor continue falando pelo Teu Espírito Santo a cada coração, Pai. A nós, ó Deus amado, pais em especial, Senhor. Aos filhos também, que possam compreender qual é a boa, perfeita e agradável vontade do Senhor, Pai. Em nome de Jesus. Há um mandamento com promessa, onde diz a Tua palavra, honra pai e mãe, e aí então os Teus dias serão prolongados nessa terra. Abençoa os nossos filhos com graça, sabedoria, Pai. Em nome de Jesus. Que os nossos filhos, ó Deus, também não tenham que provar nada para ninguém, não tenham que ser melhor naquilo ou pior para participar de um grupo, um
pequeno grupo, Pai, para provar que é alguma coisa, que é alguém. Não, meu Deus. Que os nossos filhos sejam transparentes, que os nossos filhos sejam, meu Deus, simples. Que os nossos filhos, ó Pai, sejam tementes ao Senhor. Que os nossos filhos, ó Deus amado, andem nos caminhos do Senhor, Pai. Não permita, Senhor, em especial, que eles, Senhor, tendem aos vícios, ó Pai. Tendem à pornografia, à prostituição, Senhor amado, à fornicação, Pai. Em nome de Jesus, conserva, Deus amado, os nossos filhos, os jovens que aqui estão, Senhor, a integridade física, mas também, Senhor, a sanidade, Pai, que seja bênção, Deus, mental também sobre a vida deles, que eles tenham equilíbrio, que não sejam extremistas nas coisas, ó Pai amado. Deus, que haja um equilíbrio, em nome de Jesus Cristo, Pai. Meu Deus, abençoa cada jovem que aqui está, abençoa cada criança, abençoa, Deus, cada pai, abençoa cada mãe, Senhor. Esse que está educando sozinho, esse que não tem um pai presente, que não tem a mãe presente, meu Deus, Senhor, dê graça, Senhor amado, em nome de Jesus, Senhor, porque sabemos, ó Pai, que aquilo que nós plantarmos hoje é aquilo que nós vamos colher amanhã, Pai. Meu Deus, nos ensina a criar filhos tementes ao Senhor, filhos, ó Deus, que adorem ao Senhor, que não prestam cultos a outros deuses, ó Pai, que sejam fiéis ao Senhor, Pai, em nome de Jesus Cristo. Nós te damos graças. Abençoa, Senhor, também cada vida que aqui está, seja aquele, Senhor, que esteja enfermo no seu físico. Abençoa, Deus, aqueles que estão acamados, abençoa aqueles que estão, Senhor, internados, abençoa também os profissionais liberais, aqueles que estão trabalhando nesta noite, Pai, em nome de Jesus Cristo, Pai. Abençoa, Senhor, a irmã Eleusa, em nome de Jesus, entre com provisão, Pai. Não deixa oculto aquilo que há de ser revelado, Pai. Traz a luz, ó Deus amado, em nome de Jesus Cristo, Senhor. Nós oramos, ó Deus, te agradecendo por essa noite. Oramos, ó Deus amado, para que o Senhor continue abençoando cada vida, abençoando as famílias, abençoando, Deus, meu Deus, o ser homem, o ser mulher. Que haja, Deus, Senhor, um conserto nessa cidade, um conserto nesse país, ó Pai. Em nome de Jesus, oramos, ó Deus, pelos candidatos, para que o Senhor coloque na presidência aquele a qual o Senhor, Deus, sabe que será melhor para o país, ó Pai, e que venhamos ter entendimento, que venhamos, ó Pai, abrir os olhos, ó Deus, do povo brasileiro para colocar na presidência da República aquele que será bom para esse país, ó Pai, em nome de Jesus. Pai amado, Pai santo, abençoa o teu povo, Senhor, abençoa, Senhor, a semana, o trabalho daquele que precisa de um milagre na vida financeira, Pai, aquele que está construindo, aquele que está, Deus, com os compromissos assumidos e precisa arcar com esses compromissos. Meu Deus, em nome de Jesus, joga por terra toda barreira, todo impedimento, toda obra de macumbaria, de feitiçaria, todo olho grande, toda inveja, em nome de Jesus. Esse que adquiriu um carro novo, esse que está adquirindo um apartamento, esse que está lutando para ter seu imóvel também, meu Pai, em nome de Jesus, dê vitória, Senhor. Abre portas, ó Deus, onde não há porta. Fecha a boca do valente, do inimigo, do homem maldizente, do homem, Senhor, trapaceiro, Pai, em nome de Jesus, Senhor. Nós te louvamos, ó Pai. Visita as pessoas a qual temos, ó Deus, visitado. Que haja cura, que haja libertação, Senhor, em nome de Jesus Cristo. Nós te louvamos, ó Pai. Muito obrigado por essa noite. Muito obrigado pela tua palavra, Senhor. No nome santo e poderoso do teu Filho Jesus. Amém. E graças a Deus. Você pode glorificar a Jesus com as palmas, toda a honra e toda a glória seja dada ao Senhor. Aleluia.